Começando mais um dia, viemos aqui tomar um cafezinho da manhã. Aqui em Israel, pessoal, eles não misturam a carne com queijo. Não se encontra presunto, não se encontra salame, chouriço, nada. Vem numa lei judaica que diz que você não pode cozer a carne no leite materno. Então ele jamais, não vai encontrar cheeseburger aqui nunca. Você tem tudo que é colocado aqui, é talher, as panelas, os pratos, tudo especial pra tudo que é derivado de leite. Então só à noite, só depois de 6 horas, que pode entrar uma outra estrutura aqui relacionada à carne. Que loucura! O café da manhã deles que eu vi aqui, ali a parte dos queijos, aqui a parte da salada e aqui os pães. Os pães. E um pouco de cereal com iogurte. Cereais, iogurte que a gente tomou, de chocolate, de tudo. Esse é o café da manhã, mais ou menos. Toda vez que você vai entrar para alguma atividade sagrada, até para comer, você tem que purificar, então lavar as mãos. Mas o judeu, ele gosta de usar isso aqui para lavar suas mãos. Então ele simplesmente pega e vem aqui, como se fosse água corrente, que vem daqui fluindo. É uma tradição, cara, algo que... Olha lá, você até vê, agradeça ao Senhor Eterno, né? É uma lei do universo, é um mitzvot. Mitzvot são 613 mandamentos que o judeu tem para cumprir na sua religião. Acabamos de chegar na cidade murada, que é a parte antiga da cidade. A gente vai visitar agora os 2 principais cartões postal aqui da cidade de Jerusalém. Essa aqui é o lugar que vai dividir entre a entrada da mesquita, o que a gente chama esplanada do templo ou pátio das mesquitas, com o Muro das Lamentações. A gente está num lugar que tem 2 culturas totalmente diferentes, a árabe e a judaica, no mesmo lugar praticamente. Assim que a gente entra na cidade murada de Jerusalém, tem 2 partes. Tem a parte dos judeus e a parte dos muçulmanos. A gente está passando por tipo uma ponte de madeira que vai ligar direto à mesquita, que é do parte dos muçulmanos. Mas enquanto a gente chega lá na mesquita, dá pra ver a parte dos judeus, que é a parte do Muro das Lamentações. Bom, eu tava caminhando aqui e a gente tá na parte muçulmana, próxima à mesquita. E aí uma moça muçulmana passou perto de mim, deu as boas-vindas e ela pediu, você deve colocar alguma coisa no seu cabelo, você deve tampar o seu cabelo. E aí eu tô tampando agora, eu coloquei a touca, eu falei, é a única coisa que eu tenho. E ela falou, tudo bem. Hello, sorry. Hello, sorry. Tá cheio de segurança aqui, os caras de metralhadora, e eles estão se perseguindo, né, Então, galera? gente, eu e eles aqui, Mas a gente que tá grava cada falando? vez. Eles acham que a gente tá falando alguma coisa de Jesus, desrespeitando a religião deles. E eu muito pelo contrário, falei que a gente respeita demais a religião deles. Eu realmente respeito, gente. Mas a grande questão é que tem muita gente que vem aqui e não respeita. Por isso eles acham melhor proibir todo mundo de fazer vídeo do que deixar as pessoas fazerem vídeo. Nós estamos fazendo vídeo, Então, eles não permitem. Olha, agora que a gente saiu, talvez eu possa terminar a história que eu já tentei contar 3 vezes. Enfim, ali na mesquita, é claro que no tempo que aconteceu essa história, não havia mesquita, não havia prédio, não havia muro, não havia nada. Havia um monte onde Abraão levou seu filho para oferecer em sacrifício a Deus. Só que para provar a fé de Abraão, Deus pediu para que ele oferecesse o filho dele. Então os muçulmanos acreditam que o filho que Abraão ofereceu foi Ismael, enquanto os judeus acreditam que foi Isaac. Enfim, Abraão chegou lá com seu filho, estava prestes a sacrificar o seu filho. Deus falou, não, você é um homem de fé. E aí é onde começa a história e a divisão. Muçulmanos e judeus são primos, mas são primos que brigam entre si. Enfim, aqui existe a mesquita, mas já foi também um lugar onde foi o primeiro e o segundo templo dos judeus. É muito interessante chegar e ter esse primeiro contato, porque até então a gente escuta falar de como é que é a cultura muçulmana. Por exemplo, várias mulheres estavam com o cabelo sem cobrir, mas uma mulher veio e pediu para que eu cobrisse o meu cabelo. A questão de gravar, a cultura machista deles, como eles falam mais ríspido. É ruim? Não, é a cultura deles. Eu acho que tudo tem que ser respeitado. Pessoal, olha que emocionante. Aqui dentro foi onde aconteceu aquela história onde Jesus curou o paralítico, ficou 38 anos sem andar
foi nessa casa aqui. É muito interessante a gente andar pelas ruas. Chega a ser difícil entender que realmente tudo isso que a gente sempre escutou nas histórias, que a gente lê na Bíblia, aconteceu aqui. Que a gente está caminhando hoje aqui. Pode cantar, a mim vai ficar feliz, porque Vai, essa eu mulher adoro gosta de cantar. Então você cantar. vai cantar comigo ali lá no coral. Vamos lá, vamos lá. Mas A uma música é pergunta, simples. antes que eu mude, no teu canal tu canta também? Não, cara, acho que eu nunca cantei no meu canal. Pessoal, a gente tá falando que é muito difícil explicar toda essa história. Pra ele que tá 30 anos estudando, já é difícil, imagina pra nós um dia. Então eu vou pedir uma coisa, se vocês querem saber detalhada a história de cada lugar, de tudo que a gente tá vendo, Especialmente desse lugar onde a gente está visitando hoje, eu vou deixar linkado o vídeo Legal. que o Rogério está Isso. preparando, explicando a história em detalhes. Então eu vou deixar o link nos cards e também na descrição para você acompanhar a história completa. então vai lá e se inscreva no canal dele. E outra, vai lá e deixa um comentário, diga que você veio do Trevor Encher e agradeça ao homem porque nós estamos aqui, Gente, a convite não, e é dele. muito legal, assistam os dois, porque eu vou fazer um tipo de programa, vocês estão fazendo um outro. Isso. Mas uma coisa, nós estamos agora na área cristã. É, numa igreja cristã. O bairro E- ainda é árabe, mas dentro de uma igreja cristã. E qual é a principal história desse lugar? Aqui é o tanque de Betesda, cara. A Bíblia nos diz, no livro de João, que um paralítico ficou aqui por 38 anos. E umas águas, e o vento passava, e ele não conseguia levantar da maca para entrar nessas águas e ser curado. E Jesus vem num sábado e cura esse paralítico. Por isso que é o grande lance aqui desse lugar. Que legal. E é um lugar com uma evidência muito legal, porque arqueologicamente esse é o tanque de Betesda. Porque tem muito lugar aqui em Jerusalém que é meio fake, né? O pessoal fala que é, mas não é. Mas esse aqui é aqui mesmo, não tem como ser. Tô ansioso pra ver a Mi cantar. Ah, eu também quero ver. Vieram justamente para poder cantar. E o legal dessa igreja é que ao cantar, você escuta o eco. A gente tem que entender quando vem para Israel que 99% das pessoas que vêm como peregrinos aqui são cristãos e de várias denominações possíveis. Então vem os católicos, vem os ortodoxos, vem os evangélicos que a gente conhece no Brasil, e aí cada um tem sua expressão de louvor, cara, que é uma gratidão a Deus, né? Sim. Você lembrar dessas canções é você lembrar muito da sua história e vir aqui de repente falar, Deus, só obrigado, porque acho que o cantar é isso, é se agradecer a Deus por aquilo que Ele vai te dando pelo caminho, né? Eu trouxe muita gente que não era religioso. Já, bastante. E por quê? Qual a razão? Alguma Eu não sei, acho motivação da que pessoa Israel tem vir? de alguma maneira uma mística, né, com o ser humano. Mesmo o Brasil não ser, você tendo ateu no Brasil, o Brasil é um país cristão. Então todo mundo sabe da história de Jesus, não tem como. E aqui onde Jesus nasceu, né? Na minha cabeça começou a fazer sentido muita coisa, porque de manhã você estava contando sobre as diferenças da comida, que não pode misturar, que são algumas regras dos judeus. E aí a gente pegou o elevador, viu que o elevador tem o elevador de Shabat. No sábado, os judeus não podem fazer esforços, não podem apertar o botão do elevador, não pode carregar nada. E aqui faz sentido essa história, porque quando Jesus curou... Qual é o nome? Paralítico. O paralítico pega a sua maca e anda. Só que assim, era sábado e tecnicamente eles não poderiam fazer esforços no sábado, nem carregar nada, nem a maca. Na verdade pode por 1,92 m. 1,92 m, as regras são Tá bem marcada, super específicas. estrita. E aí é interessante ver que os judeus perseguiram o Jesus não porque ele curou o paralítico, mas porque ele mandou o paralítico carregar a maca. Num sábado. No sábado. Sábado para eles aqui é sagrado, eles não podem fazer nada, nenhuma atividade produtiva, digamos. Os judeus, Os né? judeus. E atividade produtiva o que que é? Até acender a luz da tua casa, acender a TV, por exemplo, Acender não, ligar a TV. ligar a TV, por exemplo, abrir a geladeira, vai gerar uma luz e ali Nada que possa gerar uma faísca, uma luz pode ser feito. as pessoas que têm muito dinheiro aqui, elas têm em casa tudo programado. Por exemplo, as tomadas da luz, a eletricidade, a TV, tudo liga sozinha. Na geladeira, eles tiram a luz para justamente para te Para que poder ele abrir a possa geladeira. continuar abrindo abrir a a geladeira geladeira. sem É gerar muito luz. punk. E aqui a semana para eles a semana para eles é domingo, a quinta. O dia começa Não começa meia-noite. na hora que no entardecer. Anoiteceu, começa o dia e termina o dia no pôr do sol. No pôr do sol. Eu acho interessante porque tem a ver com religião, mas não necessariamente é só religião, é muita história. Existem os personagens, a gente conhece personagens importantes da história e saber que essas histórias aconteceram aqui é muito interessante. E como cada história se conecta.
Bem, esse vídeo termina por aqui, mas ainda hoje vamos postar um novo vídeo da nossa visita no Muro das Lamentações. Então não se esqueça de voltar ainda hoje no canal, tem mais histórias, tem muito mais coisa legal. Então se gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante. E nos vemos ainda hoje com mais vídeos e mais histórias.